E aí, galera, tudo certo? Cara, que doideira, eu tava pensando nisso aqui agora. Há quase 5 anos atrás, eu estava nesse mesmo palco aqui, falando, não lembro do quê, mas foi a minha última palestra, a última coisa que eu fiz antes de mover para a Austrália. Eu fiquei na Atlassian, na Austrália, quase 5 anos, e aí TDC foi o último evento, e aí é legal estar aqui de volta. Eu voltei faz um mês e pouco agora, definitivo até que é a próxima mudança, né? Não sei o quão definitivo, mas voltei e é legal estar aqui, né? É legal estar nesse palco aqui de novo, é legal ver que o TDC está evoluindo e tal, melhorando. Estou muito feliz de estar aqui. Para dar um pouco de contexto, para quem não me conhece, né, eu sou Valdemar Neto, eu tenho um canal chamado DevLab, onde eu publico conteúdo sobre Node, sobre várias coisas. Dependendo do que eu estou fazendo, eu publico conteúdo lá. Então, já tem conteúdo sobre design patterns, tem conteúdo sobre infraestrutura, sobre tooling, esse tipo de coisa. Então, caramba, quebrou meu Linktree ali, mas tem um QR Code. E também vocês podem me adicionar no LinkedIn, qualquer dúvida. E agora, no meu canal também estou começando um podcast, estou bem empolgado para isso. Estou tentando juntar aí uma galera que eu conheci. Eu inclusive, já vi algumas pessoas aqui que querem chamar podcast. Eu só vou dar play aqui num timer. Só para não me perder no tempo aqui. E então tem podcast lá, sigam também, se vocês são interessados. Antes de a gente começar, eu queria fazer uma reflexão aqui. Eu estava pensando que hoje eu estava almoçando com umas pessoas e nós estávamos falando isso aí. Que coisa doida é o cara poder estar aqui fisicamente no evento de novo, né? Depois da pandemia, depois de todas essas paradas, assim, parecia uma coisa tão distante. Eu estava lá na Austrália, numa ilha fechada, eu pensava, cara, quando é que eu vou poder ir no Brasil de novo, ver minha família, todas essas coisas. E é muito bom estar aqui, né? E se tu parar para pensar, os motivos da gente estar aqui agora, eles são basicamente, obviamente, a medicina, as pessoas que foram lá se sacrificaram, né? E trabalharam bastante, mas é muita ciência e tecnologia, né? A gente não ia estar aqui ainda em menos de 2 anos se não fosse a evolução tecnológica que a gente teve, né? Isso é uma coisa incrível, isso é parte da gente, é por isso que a gente está aqui e tal, é o nosso trabalho. Para vocês terem uma noção, eu estava vendo eles conseguiram mapear o vírus em semanas, usando o supercomputador da Oracle, coisa que no passado ia demorar, sei lá, talvez anos, depende, né? Então isso é uma coisa incrível que a gente tem que ser grato por isso é muito legal. E também acho que o TDC, de conseguir se renovar, eu estou aqui depois de 5 anos e vendo, tipo, pô, agora tem o online, tem as paradas ali, cara, é incrível de ver como as coisas são massa, assim, né? Então acho que fica uma coisa para nós pensar, é que tecnologia e inovação, elas não retrocedem, né? E nós somos parte dessa evolução. As coisas podem desacelerar, a gente está vendo agora demissões em massa e tal, esse tipo de coisa, mas isso pode desacelerar, mas não retrocede, né? Se você parar para ver, lá em 2000 teve a bolha .com bubble, que a galera fala, de um monte de startup que quebrou e tal. O que saiu de lá? Pô, saiu o Google, saiu o Facebook, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Então eu queria só agradecer rapidinho, né? No geral, ciência e tecnologia, e também ao TDC, né, por estar aqui melhor do que antes. Então, palmas aí para essas paradas aí. Bate palma aí, pessoal. Porra, o bagulho foda. Valeu, galera. E é isso. Então, vamos começar aqui falando um pouco de microserviço em Node na Atlassian. Então, a Atlassian, em torno de 300 microserviços, né, mais ou menos, aqui é difícil pegar exatamente o número. Como a Atlassian usa Node? Então, aqui a Atlassian tem produtos, né? Produtos a gente tem Jira, Trello, Confluence e Bitbucket. Então, esses são os produtos que a galera provavelmente conhece, né? Trello, Jira. E plataforma é onde está o Node, que é a parte de infraestrutura. A infraestrutura não é Node, desculpa, né? A infraestrutura é mais a Go, que é bem baixo lá, serviço de deploy, esse tipo de coisa. Mas a parte ali, mídia, developer ecosystem, outras coisas que são compartilhadas, tipo de front-end, editor, esse tipo de coisa, a maioria é JavaScript e Node.js. A Atlassian fez isso, porque ela queria, obviamente, escalar e contratar mais gente e tal. Então, usar uma linguagem que é mais comum é mais fácil, né? Quando eu entrei lá, sei lá, quase 5 anos atrás, tinha 2.000 pessoas. Quando eu saí agora, tinha 10.000. Então, é muito doido, assim, o quanto eles conseguiram crescer. E os produtos, a maioria deles são Java, porque são mais antigos, né? Tu vê o Jira mesmo, sei lá quantos anos tem. O Confluence também. O Trello, que já é mais novo, já é em Node. Então, tu vê que tem um tempo ali, um reflexo do tempo nas coisas também.
E a maioria do meu tempo lá eu trabalhei na parte de plataforma mesmo. Trabalhei no time de mídia, que é o upload, download, esse tipo de coisa. E por último eu estava no time de developer ecosystem, que eu vou falar um pouco agora. Lá eu trabalhei fundando essa plataforma chamada Forge, né? Basicamente eu estava lá desde o início. Forge, o que é o Forge? Tem uma luzinha aqui, não sei o quê. Não, não é luzinha, esse aqui volta. Bom, não tem luzinha no coisa. Mas o Forge, se lê ali, ele diz que é uma plataforma para desenvolvimento de apps. E ela é feita para criar apps seguras, confiáveis e escaláveis. Tipo, olha a pressão que a gente tinha de fazer uma infraestrutura serverless ainda, que fosse segura, escalável e confiável. Por que isso? Porque a gente queria migrar as pessoas de server para cloud. Basicamente, no server, se tu bota o Gira no server, tu baixa o Gira lá antigo, bota rodar no teu server, tu pode estender o Java e fazer um plugin lá, tu faz o que tu quiser. Só que na cloud, como a Atlassian está migrando as pessoas, a gente tem que prover isso como um serviço, né? A gente tem que prover essa habilidade das pessoas criar plugins e tal. Então, só para você ter uma ideia rapidinho aqui, o que é opa, bom, era para dar play num vídeo, não sei o que aconteceu aqui. Tem como dar play no vídeo aqui? Clique. Não? Não, esse é um vídeo, não dá para dar play? Bom, beleza, se não der, eu sigo aqui. Bom, tranquilo, eu ia mostrar para vocês como é que funcionava, mas basicamente você pode criar um plugin e fazer deploy desse plugin na nossa infraestrutura. Tem um CLI, que tu vai lá e tu roda Forge Deploy, por exemplo, que é o nome da plataforma, Forge Deploy. Ele vai fazer bundle no código JavaScript, vai subir ele para a nuvem da Atlassian, depois tu bota Forge Install, e ele instala, por exemplo, na tua instância, né? Só para me explicar aqui. Mais ou menos assim que a Atlassian funciona, né? Tu tem a Atlassian, a empresa como um todo, e tem tenants, né? O Valdemar, nt.atlassian.net é um tenant, Spotify é outro tenant, eBay é outro tenant. E as apps, no caso, que as pessoas criam, que os developers criam, elas podem ser instaladas em qualquer tenant, no caso, né? O Spotify pode ir lá e baixar uma app, por exemplo, a app de spreadsheet para o Gira, uma coisa assim, do marketplace da Atlassian. Então, a coisa dessa palestra que importa assim, de contexto para entender é tenants, é muito importante. E as apps, elas são únicas e podem ser instaladas em qualquer tenant, basicamente. E a gente, como time de developer ecosystem, a gente provia essa plataforma para as pessoas criarem apps serverless lá e instalar nos tenants. Para vocês terem noção assim, da arquitetura de deploy, mais ou menos, né, tem o deploy ali, a command line interface, totalmente JavaScript, a gente fazia, né, build para Linux, Windows e tal. E depois tem o serviço de Lifecycle Management, que é basicamente workflow, né? Tu fez deploy da app, beleza, o que tem que fazer? Uma coisa que a gente fazia é, a gente pegava um SQS da Amazon lá, para controlar cada um dos passos era, beleza, a gente pegou o código JavaScript aqui, tem que gerar um snapshot dele, eu vou falar um pouco mais de snapshot, mas porque a gente roda numa infraestrutura de serverless e tal, e o código pertence a um desenvolvedor externo, a gente tem que executar aquele código, né, quando a função é chamada. Então, em vez de parsear o JavaScript toda vez, a gente usava lá, falando usava porque eu não estou mais lá, mas eles ainda usam, né? Eles usam o snapshot, basicamente, eu vou falar disso depois. Então, essa é a parte do lifecycle, outra parte, beleza, agora salva o snapshot no S3, e aí usava o Dynamo para salvar metadata e esse tipo de coisa. E tudo orquestrado ali, basicamente, por um SQS. Então, o Node aqui, ele é um orquestrador, né? A gente não tem nada de mágico aqui. No CLI é a mesma coisa. Essa palestra eu vou falar bastante disso, de tipo, cara, as coisas são muito simples, se a gente quiser deixar elas serem simples, né? Essa aqui é a parte que que mais leva a requisição, que é a parte de invocação mesmo, beleza. Eu queria ter mostrado no vídeo, infelizmente não deu, mas basicamente se tu está no Gira, por exemplo, e tu entra na página para ver se tem apps ali para aparecer na página, a gente tem um serviço de discover, basicamente uma rota lá que tu diz quais apps estão instaladas nesse tenant aqui. Então, esse aqui é o primeiro serviço. Depois tu descobre uma app, tu tem que invocar ela, né, para que ela apareça ali, que ela renderize
na tela. Vamos dizer que tu tem, sei lá, uma app de spreadsheet no Gira e tal. Tem que invocar, tem que chamar ela para renderizar ela de volta. Então, tem o serviço de invocação e daí, quando essa app é invocada, a gente chama, invoca essa app aqui. Ele vai lá na Lambda, né, vai chamar uma Lambda, vai executar aquele código ali e o retorno de volta vai ser o estado para renderizar a app. A gente usa uma coisa bem similar ao React, não é exatamente React, mas é bem similar o código. Eu deixei ele, depois entre no Forge lá, dei uma olhada. E aí vem uma coisa interessante, que é o contexto isolado ali, isolated context. Além de usar a Lambda, a gente criou uma camada a mais de isolamento dentro dela, porque a Lambda por si só, ela não suporta invocação isolada por tenant, né? Então a gente teve que fazer uma coisa a mais, que a gente levou ali o JavaScript um pouco no limite, que eu vou falar um pouco disso depois. Então aqui para dar um pouco de contexto, tem mais ainda 2 serviços interessantes, que a Lambda depende, que é autenticação e storage, que também são feitos com Node.js, então eu vou falar um pouco deles agora. O serviço de autenticação e autorização é um serviço ali simples, Node.js, e aí a parte que o Node.js ia pegar uma limitação ali, né, que é a parte de tu ter que encriptar coisas e tal, que são, na maioria das vezes, CPU heavy, né, a gente usava o QMS da Amazon para fazer esse trabalho para nós. Então, o QMS, a gente pegava as credenciais, né, o serviço de autenticação e autorização. Imagina que tu tem uma app lá que depende do Google, sei lá, do Google, do Gmail, né? Aí tu faz um OAuth, tem que salvar o client ID secret, o client ID secret, né? A gente salva nessa app, nesse serviço aí, e a gente encripta ele usando o QMS ali, salva ele no banco, então a gente pode rotacionar as chaves, esse tipo de coisa. Então a gente não implementou nada disso no Node, né? A gente deixou para o QMS fazer isso para nós. E o Dynamo, porque o Dynamo, para quem não conhece, é um Key Value Store da Amazon. Ele é extremamente rápido, né? Tu tem que só cuidar no design dele, mas fora isso ele é muito rápido, muito baixa latência, então a gente usava ele bastante para isso. Serviço de storage também, né? Basicamente, serviço simples ali, feito em cima do Dynamo, que esse aqui a gente provê storage as a service para as apps. Então, as apps ter lá um Key Value Store, elas podem guardar dados, e a gente tem uma camada ali de Node.js que a gente faz autenticação, autorização antes de salvar os dados no banco. Para você ter uma ideia desses fluxos aqui, a gente tem aproximadamente 50 milhões de requisições por dia. Esses serviços rodam em torno de 100%, 100 instâncias em escala máxima, 100 nós rodando, e eles estão distribuídos globalmente em 50 regiões. E a gente tem essa necessidade de estar ali no máximo 50% de latência, 50 milissegundos de latência. Então, tem que ser extremamente rápido, extremamente escalável. Então é mais ou menos assim que a gente usa lá. A Tech Stack, que é a parte que eu queria tocar aqui, né? Muito framework não intrusivo. A gente usou muito tempo Core. Aí, quando o GraphQL, né, apareceu, explodiu, a gente começou a migrar para algo que a gente conseguisse representar GraphQL dentro do código, porque GraphQL é modular, né? Tu não sabe qual operação está sendo chamada. E aí, o GraphQL Modules, para quem não conhece, é um projeto bem interessante. Ele é bem similar ao Nest, mas ele não é tão opinativo quanto o Nest, né? Então, ele é mais aquela parte de injeção de dependência, modularização. A gente usou ele bastante, eles usam, né? E também a gente tenta manter as coisas simples, né? Então, a modularização, os que não usavam GraphQL Modules com Core, a gente usava bastante DDD e tal, mas a gente sempre tentou, e eu vou falar um pouco mais, a gente tentou manter as coisas bem simples no serviço. A gente tem um repositório para cada serviço, as coisas em comum são uma biblioteca que a gente bota no monorepo lá e a gente consegue reusar elas. E é tudo com TypeScript. O interessante vem aqui, os aprendizados, né? Como eu falei, os produtos da Atlassian Zero Java e tal, logo de início, foi bem, isso aqui é uma teoria minha, né? Mas foi bem quando começou a transicionar para ter coisas em Node e tal, foi bem quando o Clean Architecture estava em alta e muita gente já sabia de Java, então os primeiros códigos eles foram bem complicados de manter, muito verboso, né? O Clean Architecture by the book ali foi difícil. Então a gente gastou bastante tempo desfazendo essas coisas e transformando em algo mais simples ali com GraphQL Modules, com Core e tal, usando basicamente injeção de dependência e muito parecido com o que o João falou na palestra anterior,
sobre design patterns, tipo saber exatamente quando usar um design pattern. A gente tinha discussões gigantes, tipo, tá, você está abstraindo isso por quê? Você só tem uma utilização aqui, né? Então, sempre simplificando. Outra coisa, frameworks internos são uma grande responsabilidade. No início tinha esse framework interno, que era, isso aqui vai facilitar tudo, a gente vai reusar tudo. E o resultado foi que foi um problema gigantesco, ninguém tinha contexto. Então, a gente desfez aquilo, começou a usar mais bibliotecas internas e deixou as pessoas serem mais livres para criar os serviços delas e reusar as bibliotecas, né, e não ser tão opinativo no framework interno. E também ser realmente não bloqueante, né? A gente sempre teve essa coisa de tipo, cara, essa coisa aqui, se ela não é responsabilidade do Node, a gente tem que achar outra coisa para usar ela. Por exemplo, usa um serviço externo, acha outra coisa, mas não tenta usar o Node para coisa que ele não é para ser usado, né? E só uma dica aqui é tomar cuidado com os limites do Node, né? A gente teve problema, por exemplo, a gente fazia o rate limit das requests, né? Então, tu tem uma requisição e tu diz, o IP só pode fazer 10 requisições para essa rota. Esse cálculo a gente fazia no próprio Node. Então, o que acontecia? Se alguém atacava a gente ou algo assim, o CPU do Node explodia só de calcular o rate limit para aquela rota dentro de uma instância. Então, a gente teve que botar isso fora da instância, ou no load balancer, você pode botar, ou no serviço de orquestração de vocês, mas cuidado para deixar isso dentro do Node, dá problema. Então, aqui é uma coisa para pensar, se vocês olharem para as nossas coisas aqui e tal, não tem nada da NASA aqui, né? A gente sempre foi muito simples nas coisas que a gente fez, e tentar usar as coisas mais simples possíveis, tentar fazer com que a gente conseguisse fazer um onboard de pessoas de uma forma simples, ter um code base simples. Então, esse é um pensamento que fica aqui, né? Eu acho principalmente ali que eu falei, o negócio de clean architecture e tal, são coisas que é extremamente necessário a gente saber, mas é extremamente necessário também a gente saber o que implementar e quando implementar, né? Então, na dúvida, eu acho que é melhor pegar uma coisa, um framework externo opinativo, tipo Nest. Eu gosto muito de Nest, a gente não usava muito lá, mas eu gosto bastante. Na dúvida, pega uma coisa opinativa que a comunidade mantém, melhor do que não ter ninguém para manter dentro da empresa. Aqui eu vou falar de coisas mais avançadas que a gente lidou, né? Então, isolamento e segurança. Como eu falei, a gente tem tenants, né? Uma app ela pode estar instalada em 2 ou milhares de instâncias no Spotify, na minha instância, na instância da Tesla, e elas não podem vazar dados entre elas. Mas a Lambda em si, ela não garante esse isolamento, né? Tipo, a Lambda ela roda uma instância de uma app ali, e salva aquela instância em memória por um tempo. Então, se tu deixar estado ali, ela vai compartilhar aquele estado entre invocações e aquilo ali é um problema para nós. Então, a gente buscou uma maneira de isolar. A primeira coisa que a gente pensou, o módulo VM do Node. Não, o módulo VM do Node ele não é um mecanismo de segurança. Para rodar códigos de terceiros, tem uma coisa que pode tirar de toda essa palestra aqui, não usa o módulo VM do Node como mecanismo de segurança. Ele não te garante isolamento. Ele te permite, inclusive, tu usar as APIs do Node dentro do ambiente sandbox, e isso é um perigo quando tu tem código de terceiro. Outra coisa a Lambda não garante isolamento, como eu falei, e também evitar ter que parsear código a cada execução, porque uma Lambda tu paga por recurso, basicamente. Se tiver que parsear o código JavaScript no code boot, que demora 200 milissegundos, tu paga por aquilo, tu desacelera a requisição da pessoa, então tenta fazer isso antes. A gente fazia isso com o snapshot, que eu vou mostrar como. E depois também evitar processamento desnecessário, não faz coisa dentro, a gente tinha o runtime custom da Lambda ali, a gente tenta fazer o mínimo possível ali, porque tudo que tu fizer de processamento dentro da Lambda, ela tem pouca memória, pouco CPU, tu vai pagar por isso, tu vai desacelerar a requisição da pessoa, então tenta fazer isso antes, a gente fazia isso no nosso serviço de invocação, bastante. Então isso aqui é o que a gente usava para isolar as requisições. É uma feature do V8, né? E é o Isolate, chamado Isolated VM. Isolated VM é um projeto de um cara que pegou o V8 Isolate lá, C++, e expôs as APIs em JavaScript, então dá para usar. E esse projeto é meio doido no início, assim, o cara tem que pensar um pouco para usar, mas ele te permite criar um sandbox JavaScript em um contexto isolado sem nenhuma API, totalmente limpo. Claro, né, a gente teve que implementar as APIs de novo, basicamente console log, a gente teve que implementar o console log e fazer uma ponte para o console log original. Então, isso deu um certo trabalho, mas nos permitiu ter um controle total do ambiente sandbox, que é praticamente, não falo inhackeável, mas é muito seguro, né?
mas a gente exigiu bastante trabalho. E o interessante disso é quando a gente estava pesquisando, a gente descobriu que o Cloudflare ele usa a mesma coisa para o Workers, né? Os isolates. Tem um blog post muito bom dele sobre isso aí. Então, essa aí foi uma coisa bem massa também que a gente utiliza. E outra coisa são os snapshots do V8, né? Basicamente, tu pode executar um código e salvar um RIP, né? Salvar um snapshot daquele código, ou seja, ele já está pronto, né, para ser executado, ele não precisa ser parseado de novo. E era o que a gente fazia, salvava esse snapshot, botava ele no S3, depois quando a gente rodava a aplicação, em vez de parsear o JavaScript de novo, a gente só pegava e carregava aquele snapshot ali que dava, sei lá, 2, 3 milissegundos, e a app já estava rodando. Então, isso aqui foi uma coisa que nos acelerou bastante, essas duas features do V8. Uma coisa bem interessante foi, eu tive a oportunidade de falar com o time da Lambda da AWS lá na Austrália, porque a Atlassian é o maior cliente da AWS na Austrália, é muito doido. Não, na real, é toda a Asia Pacific lá, é um cliente bem grande. E eles queriam saber dos casos de uso que a gente tinha. Aí eu falei, olha, a gente tem que manter o nosso próprio runtime, a gente tem que isolar as requisições por contexto, porque a Lambda ela não nos permite essas requisições limitadas por contexto, ela só limita por instância da Lambda. Aí eles falaram, não, a gente vai implementar. E aí eles vão implementar, acho que deve sair logo, isolamento de requisição por coisa. Tu pode dizer, eu quero isolar por um ID. Né? No nosso caso lá da Atlassian, isola por tenant. Passa o tenant ID e tu isola aquele contexto ali, aquela lambda, ela vai ter vários isolamentos dentro dela, dentro da instância que está rodando, baseado num ID ou baseado numa coisa assim. Isso é sensacional. Outra coisa é suporte a controle de network, ou seja, uma função invocada só pode chamar google.com ou não pode chamar google.com. Também é uma coisa que eles vão implementar para a gente, que é uma coisa que a gente tinha que fazer manualmente dentro do runtime, e não é uma coisa muito legal. Então, isso vai sair logo para todo mundo, e se vocês um dia usar, lembrem de mim, foi eu que pedi essas features aí, que são bem legais. O que isso vai resultar para nós e para várias outras pessoas que criam, é que hoje o nosso negócio da Atlassian lá, ele só suporta JavaScript e TypeScript, né, as apps. Mas no momento que a gente puder tirar o runtime custom de JavaScript e isso ser suportado na própria AWS, vai permitir que a gente suporte apps em Python, em Java, em qualquer outra coisa, porque a própria infraestrutura vai dar esse suporte. Isso é bem legal. Outra coisa, sobre usar Node em grande escala, né? Além da simplicidade ali que eu falei, outra coisa é tu delegar para uma coisa que pode fazer o trabalho melhor que o Node. Né? Então, a gente usa bastante sidecars lá. Então, tem um serviço. O que é um sidecar? Tem um serviço e aí tu tem que parsear logs, por exemplo. Lá tem um sidecar que é só logs. Né? Ele recebe, o serviço chama direto esse sidecar, que é uma aplicação rodando, um container rodando, junto com o serviço. No caso, no Kubernetes, pode botar dentro do mesmo pod. Né? Chama ele parseia os logs. Então, talvez tenha que parsear muitos logs, uma linguagem que consiga lidar melhor com o CPU, vai ser melhor. Então, um sidecar só para logs, um sidecar para métricas, um sidecar para encriptação. Esse aqui, o log e a encriptação são em Go. E um para analytics. Então, no momento que o serviço, no momento que tu bota o Node para fazer o que ele é muito bom de fazer, que é coordenar requisições, né, e não trancar, e aí tu bota as outras partes dele em outras coisas, como um sidecar e tal, tu consegue tirar o maior proveito. Claro, tu pode usar threads também, é uma opção, né? A gente usa em algumas coisas, mas o sidecar, porque a gente tinha essa coisa de compartilhar muito, né? O login, toda empresa vai usar, então é melhor fazer um sidecar, né? Mas dá para usar threads também em alguns casos, né? Porque thread ainda vai ser, dentro do contexto Node, numa mesma thread, tipo, só uma thread diferente, obviamente, mas vai ser Node rodando ali, né? Então, coisa de CPU vai pesar na thread também. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas sidecars é uma coisa interessante. Aí, questão de testes, né? Cobertura de testes, 90% mais ali, no geral. Testes funcionais de integração. Testes em stage, em produção rodando. Então, antes de fazer um deploy, roda um teste. No código de produção, né? Tipo, vai um canary release lá, começa a aparecer a nova instância, a gente roda um teste contra aquela instância ali, batendo nos endpoints e tal, a instância sobe, o teste segue rodando ali a cada 1, 2 minutos, depende. Então, isso é uma coisa que a gente faz bastante lá. Outra coisa que eu ia botar ali, eu acho que eu botei, mas não sei se atualizou, que é testes de performance também, para saber se alguma mudança, alguma biblioteca nova teve algum efeito.
E eu acho que outra coisa importante a gente ter em mente é, a gente discute às vezes muita linguagem e tal, mas uma coisa que realmente importa é tu estar sabendo de como está teu serviço, né? Quão disponível ele está, qual é a latência dele, esse tipo de coisa. Então isso aqui é o que mais a gente olhava, assim, independente da linguagem, qualquer coisa, é tipo a gente está no nosso target ali, né? Nosso serviço é confiável, ele está disponível, nossas funcionalidades estão disponíveis. E tipo, deu um incidente, qual é o nosso tempo de recuperação? Ah, nosso tempo de recuperação está alto, porque esse serviço aqui ninguém tem contexto, ou o que acontecia no passado era aqueles serviços lá que foram feitos com uma estrutura mais, uma clean architecture que não foi bem implementada e tal, o nosso tempo de recuperação dele era alto porque demorava para a gente entender o que estava acontecendo. Então, ações dos incidentes foram, não, a gente tem que reduzir o tempo de recuperação e a maneira de fazer isso é melhorando aquele código lá, tornar ele mais legível e que a gente consiga fazer isso mais rápido. Então, esse tipo de coisa às vezes é resultado de tu analisar as tuas métricas do servidor, do teu serviço ali e estar sempre olhando para essas coisas. Notas finais que eu queria deixar aqui é, se tem duas coisas assim, né, dessa palestra para tirar é foca no simples, né? Tipo, não tenta inventar roda e tal. As coisas, normalmente problemas de web tu resolve com quase qualquer linguagem, né? A não ser que seja um problema muito específico de domínio. E aí já tem muito serviço, né, da AWS ou de outros cloud providers que oferecem as funcionalidades, a galera testou eles bastante, então reusa eles a teu favor, que é mais ou menos aquilo ali, né? Nenhuma linguagem resolve todos os problemas. E outra coisa é, coloca esforço nisso, observabilidade e cobertura de testes. Daí não importa o que tu tiver ali de linguagem ou o que for, isso vai ir bem, né? Então, fica a decisão da linguagem que eu queria trazer aqui, né? A decisão da linguagem para nós de Node lá foi muito mais por poder contratar gente, escalar, mover gente entre times. Então tinha o time que trabalhava no CLI, tinha o time que trabalhava no banco de dados. A galera conseguia mover e tinha contexto de tudo que estava acontecendo. E a gente nunca bateu numa limitação do Node, porque as limitações do Node todo mundo já sabe, né? Só tu lê, tu sabe. A gente só trabalhou para que antes que a gente chegasse numa limitação, a gente já tivesse o problema resolvido, que é, vamos fazer um sidecar de encriptação, vamos usar o QMS, vamos fazer esse tipo de coisa. Né, vamos ter uma arquitetura simples. Então, isso nos preveniu de não ter um problema de chegar numa limitação do Node. Então, é uma coisa para se pensar. Priorizar padrões e arquiteturas muito simples e fácil de aprender e escalar. Né? Sempre, como eu disse, é importante entender o máximo possível de padrões, mas realmente a senioridade de fazer um código bom vem de tu aplicar só o que tu precisa. Né? Eu acho que aquela palestra anterior eu achei legal que o João botou os pontos negativos de um design pattern, todas essas coisas. Eu acho que isso é a coisa que a gente tem que aprender ali, que é tipo, cara, ser simples. Né? Você vai ver, a nossa stack ela é boring, né? É sempre a mesma coisa, é Dynamo, é SQS, é S3, essas coisas assim. E não tem nada demais, não tem nada de mágico ali. Mas é muito simples de mover entre codebase, é muito simples de fazer as coisas. Então, é o que nos permitiu escalar e chegar onde a plataforma chegou. E é isso, galera. Eu vou deixar aqui, essas são minhas redes, né? Qualquer coisa, me chamem lá. E não esqueçam o podcast lá, tá legal. Estou empolgado com o podcast. E é isso. Prazerzão estar aqui. Valeu. Perguntas abertas.